Muito obrigada. Quero mais uma vez dar o meu boa noite a todos da União Espírita Irmãos do Caminho. Que alegria poder estar com todos vocês, minha primeira vez aqui na casa, e que bom termos hoje a oportunidade de conversar sobre a casa espírita e o espírita, o papel que a casa espírita representa na vida de todos nós, como nós, como espíritas, devemos também nos portar, agir, frequentar a casa. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de compreender um pouquinho mais sobre a casa espírita e essa relação tão importante que se dá com o espírita, com aquele que frequenta a casa. E vamos inicialmente entender o que é a casa espírita. Será que nós já refletimos verdadeiramente sobre isso? Qual a finalidade da casa espírita? Quais os papéis, quais as vertentes que a casa espírita representa? Ela é muito mais ampla, a sua concepção, a sua atuação para conosco é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Mas, de qualquer maneira, é importante nós refletirmos que a casa espírita é uma organização religiosa sem fins lucrativos. Então, toda a sua atividade é fundamentada na doutrina espírita codificada por Allan Kardec e também em obras que lhes são complementares e subsidiárias. E quando nós estamos compreendendo o que é a casa espírita, precisamos entender qual é a finalidade da casa, para que nós possamos exatamente entender também toda a amplitude de atividades que as casas espíritas desempenham. Então, nós sabemos que dentre as finalidades da casa espírita está o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita, sempre com base nas obras codificadas de Allan Kardec, na codificação espírita. E por que nós temos o cuidado de fazer essa observação? Porque há muitas instituições que, na verdade, não têm a sua atividade pautada na codificação. Então, são instituições que nós não podemos designar de casas espíritas. São muitas vezes instituições espiritualistas que também trabalham, abordam a questão da espiritualidade, da conexão com o plano espiritual, mas não têm a sua atuação fundamentada na codificação. E dentre as finalidades da casa espírita, nós destacamos também a prática da caridade espiritual, moral e material. Nós estamos ali exatamente para que possamos aprender a vivência do amor. O amor nada mais é do que a caridade em ação. Quando nós estamos verdadeiramente vivenciando a caridade espiritual, moral e material, nós estamos praticando o amor, colocando esse amor em prática. E nós sabemos que a caridade é o caminho que verdadeiramente nos leva à salvação, nos leva à evolução espiritual, nos faz alcançar a depuração do nosso espírito. Então, uma das finalidades da casa espírita é também incentivar, estimular a prática dessa caridade tão importante para todos nós. E ainda podemos destacar, dentre as finalidades das casas espíritas, exatamente a união solidária de todas as sociedades espíritas, de todos os centros espíritas, no que nós chamamos também de unificação do movimento espírita. E isso é tão relevante porque, na verdade, nós somos todos irmãos uns dos outros, filhos de um mesmo Pai. Então é importante nós termos essa relação de união, de parceria, de fraternidade com todas as casas, com todas as sociedades espíritas, porque nós estamos todos unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de levar o Evangelho de Jesus aos corações do homem. Então, vejam que
Quando nós compreendemos um pouquinho das finalidades da casa espírita, fica mais fácil nós compreendermos as várias vertentes que a casa espírita tem. E quando eu falo várias vertentes, é exatamente no sentido de nós percebermos que a casa espírita, ela é um templo, ela é um lar, ela é uma oficina de trabalho, ela é também um hospital, ela é também uma escola. E essas informações, inclusive, podem ser melhor compreendidas e estudadas no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que foi trazida, essas informações foram trazidas exatamente pelo espírito Bezerra de Menezes. Então vamos entender um pouquinho por que a casa espírita é um templo também. Então vamos entender um pouquinho dessas vertentes da casa espírita. E isso vai ajudar exatamente a compreendermos a relação que o espírita tem com a casa. Então por que os centros espíritas são também templos? Porque, na verdade, um dos objetivos da casa espírita é exatamente estimular a conexão do homem com Deus, a conexão de cada um de nós com o Pai. Então, é ali um ambiente onde nós podemos buscar o auxílio da espiritualidade amiga, do Pai maior, e é exatamente nesse local que nós vamos ter a oportunidade de compreender melhor a lei de Deus, os seus ensinamentos. Então, quando nós temos essa compreensão da lei de Deus e nós temos condições de, através das orientações ali recebidas, nos conectarmos mais com Deus, nós podemos sim reconhecer que a casa espírita é um templo também. Mas a casa espírita é também um lar, ela também é considerada um lar. E por quê? Porque ela procura receber a todos que a frequentam com o mesmo carinho, com a mesma fraternidade de uma família. E assim como, muitas vezes, dentro de um ambiente familiar, nós podemos encontrar dificuldades, algumas divergências, até mesmo discórdia, mas quando há amor e respeito, é possível tudo superar. E é exatamente assim que as casas espíritas se colocam. Procuram receber a todos com muito carinho, com muita fraternidade, procurando sempre, com amor, com respeito, superar eventuais divergências, desentendimentos, situações delicadas que possam existir na casa espírita. Então, nós percebemos que ela também tem a função de acolher, de trazer esse aconchego que o lar nos proporciona. As casas espíritas são também oficinas de trabalho. Ali, nós temos a oportunidade de realizar inúmeras atividades voluntárias, trabalhando, estimulando exatamente a caridade, que, como nós vimos, é o meio mais eficiente para que nós possamos alcançar a salvação. Então, vejam que quando nós entendemos uma das finalidades da casa espírita, quando nós colocamos ali a prática, a vivência da caridade de forma ampla e restrita, nós conseguimos entender por que a casa espírita tem também essa vertente de oficina de trabalho. Exatamente por nos proporcionar, através do trabalho voluntário, a oportunidade de vivenciar a caridade, o amor em ação. A casa espírita, dentro de uma outra vertente, é também um hospital. E por quê? Nós sabemos que todos nós somos ainda muito imperfeitos, somos todos ainda doentes da alma. E lá, na casa espírita, nós todos, o espírita e todos que a frequentam, têm a oportunidade de receberem lá um auxílio espiritual, exatamente para que possam readquirir o seu equilíbrio, a sua saúde física, moral e essencialmente espiritual. Exatamente o fato da casa espírita ter também essa vertente de hospital
é que faz com que as áreas, as atividades de assistência espiritual que a casa espírita oferece, seja realmente a a o maior dentro da casa. As atividades dentro da assistência espiritual são normalmente as maiores que a casa tem, porque esse é o foco, esse é o trabalho, o objetivo essencial das casas espíritas. E a última vertente que nós colocamos e trazemos aqui para nossa reflexão é que as casas espíritas são também uma escola. Nós sabemos que a doutrina espírita ilumina consciências. A doutrina espírita, através das suas verdades trazidas pelos espíritos, ela orienta, ela ensina, ela esclarece a todos nós, nos mostrando sobre, nos ensinando sobre as verdades espirituais que até então elas estavam nebulosas. E a doutrina espírita nos traz essas informações de forma muito clara, de forma muito serena, de forma muito objetiva, com muita lucidez, com muita lógica, nos ensina aquela fé raciocinada. Então, através dos inúmeros cursos, atividades, palestras, o homem, a criatura, tem a oportunidade de se instruir. E claro que, através da instrução, é muito mais fácil nós desenvolvermos a fé raciocinada e, com isso, compreendermos o porquê de nós estarmos na Terra, o objetivo de todos nós aqui nessa reencarnação, que é evoluir, que é crescer. Então vejam que esse caráter, essa vertente de escola da casa espírita é extremamente relevante também. E aqui é importante nós colocarmos que as casas espíritas não fazem qualquer tipo de discriminação, nem de raça, nem de sexo, nem de religião, cor, cultura. Nós colocamos aqui, o tema da nossa reflexão é a casa espírita e o espírita, mas é a casa, na verdade, está aberta a todos os corações, porque é uma casa que essencialmente nos leva até o Pai, nos leva até Deus. Permite que nós tenhamos a oportunidade de conhecer o Evangelho tão lindamente vivenciado por Jesus. E Jesus não excluiu nenhum de nós do seio dos braços fraternos, da sua luz e dos ensinamentos do Evangelho. Então, a casa espírita também não faz essa discriminação, de modo que qualquer pessoa, de qualquer credo, que se sentir à vontade, que sentir desejo de conhecer a casa espírita, será muito bem-vinda. Todas as pessoas são, na verdade, filhos, todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E conquanto nós tenhamos feito um destaque maior para as atividades de assistência espiritual, que é o foco prioritário, primordial da casa, na verdade, a casa tem também o seu departamento de estudo, tem o seu departamento, a sua área de mediunidade, tem ainda a área de assistência e promoção social, tem ainda a área, o departamento da infância e juventude, de comunicação social. Então, é uma casa que tem uma estrutura realmente grande para atender às necessidades de todos nós, não apenas na área espiritual, mas em outras atividades, em outros aspectos também. E aí, talvez você esteja se perguntando: nossa, a casa espírita nos oferece tantas coisas, mas como é que eu posso avaliar a qualidade das ações de uma casa espírita? Será que, na verdade, aquela casa ela está atendendo aquele coração que ali frequenta? Será que está sendo efetiva no seu amparo e no seu auxílio? Então, como fazer essa avaliação?
A sugestão que nós colocamos exatamente para todas as pessoas que frequentam ou gostariam de frequentar uma casa espírita, primeiramente que possam observar se aquela casa busca realmente realizar as suas atividades com base nos preceitos confiáveis e seguros de Allan Kardec, na codificação espírita, exatamente para que não corra o risco de confundir a casa espírita com as demais instituições espiritualistas. Então, isso é um norte, é uma orientação que pode ser dada. E também fazer uma análise periódica dos resultados alcançados junto aos frequentadores da casa que buscam o auxílio, exatamente para que se possa saber se as pessoas, se o espírita, se o frequentador da casa está encontrando ali o alívio e o consolo para a sua alma, se eles estão encontrando o devido esclarecimento. Esse feedback é extremamente importante para que a casa possa cada vez mais se aprimorar e, com isso, facilitar a chegada de todos nós até o Pai. Como você já percebeu, a Casa Espírita, o Centro Espírita, é uma instituição que nos aproxima de Deus. Logo, a Casa Espírita é um local positivo, é um local bom. Muitas pessoas ainda têm dúvidas se as casas espíritas, se o centro espírita é bom ou ruim. E, como nós falamos, considerando que é uma instituição que busca aproximar o homem de Deus, ela é extremamente positiva, porque o objetivo essencial da casa é transformar cada um de nós para melhor, transformar o homem. A casa espírita propõe a cada um de nós conhecermos os princípios espíritas e, a partir do conhecimento mais detalhado desses princípios, nós podemos vivenciar plenamente o Evangelho exemplificado por Jesus. Então vejam que a casa espírita ela proporciona, ela é um instrumento para o aperfeiçoamento do homem, para o aperfeiçoamento da humanidade. E eu trouxe essa reflexão porque nós percebemos que ainda hoje há pessoas que deturpam os princípios do espiritismo. Há ainda pessoas que da mesma forma que fizeram com o cristianismo, que deturparam as orientações e a mensagem do Evangelho de Jesus para adaptá-las aos seus interesses pessoais e egoístas, dentro da doutrina espírita também há pessoas que ainda, pensando em si mesmas e no seu egoísmo, acabam procurando adaptar a doutrina espírita aos seus interesses. E nós precisamos, portanto, estudar e conhecer profundamente a doutrina espírita, e as casas espíritas nos oferecem a oportunidade do estudo para que nós possamos diferenciar esse tipo de postura, essa postura que é inadequada. Vejam que não é a doutrina espírita que é equivocada, mas os homens que ainda a deturpam e a aplicam de forma equivocada. Então, aqui, mais uma vez, nós trazemos a relevância do estudo e da correta compreensão dos princípios espíritas. E como decidir, como ir ao centro pela primeira vez? Será que você já é um frequentador de uma casa espírita? Será que você teve acesso às informações espíritas pela internet, através dos livros? Talvez você gostaria, desejasse ir às casas espíritas. Como ir pela primeira vez? Será que há alguma orientação, padrão, alguma providência prévia que deva ser adotada por aqueles que desejam conhecer a doutrina espírita? E, na verdade, não há. As casas, elas estão sempre abertas e preparadas para receber todas as pessoas, inclusive aquelas que chegam pela primeira vez.
Uma das atividades muito relevantes das casas espíritas é o diálogo fraterno, acolhimento fraterno, onde um voluntário da casa vai estar ali para conversar com você, para dialogar com você, para ouvir, na verdade, o seu coração e saber o que motivou a sua chegada à casa espírita, para que você possa ali compreender o que a casa espírita pode lhe oferecer e, de uma certa maneira, atender às suas necessidades. Então veja que aquele que vai chegar na casa espírita vai, com certeza, buscar algum alívio, algum consolo para a sua alma e as casas espíritas vão, de forma muito carinhosa, com muita alegria, recebê-los nesse momento. Se você, por exemplo, gostaria de conhecer uma casa espírita, mas você não sabe qual casa procurar, então o espírita muitas vezes conhece os princípios, conhece algumas literaturas, principalmente iniciam pelos romances, mas não sabem em que casa espírita ir, como chegarem pela primeira vez. Então, como nós sabemos, existem inúmeras casas espíritas sérias, outras nem tanto, outras mais espiritualistas que, na verdade, espíritas. Então, é sempre bom que nós possamos fazer uma pesquisa prévia sobre a casa espírita que nós devemos ou desejamos frequentar. A internet hoje já nos proporciona conhecer um pouquinho mais sobre as casas espíritas. Nós podemos também fazer uma consulta com amigos que eventualmente já frequentem uma casa espírita, já conheçam alguma e possam falar do seu trabalho, do desempenho, enfim, das atividades que ali são realizadas. E uma outra orientação que pode também ser obtida e que pode ser dada é que nós possamos procurar as federativas estaduais da nossa cidade. Porque as casas espíritas, principalmente as que são pautadas na codificação, elas normalmente são afiliadas às federativas estaduais, de modo que as federativas têm condição de orientar qual a casa espírita, por exemplo, que tem mais próxima do seu bairro, da sua casa, de modo que você possa chegar na casa espírita com uma certa segurança no que tange ao trabalho que lá é realizado. E quando procurar uma casa espírita, será que há um momento especial para isso? Na verdade, não há. A qualquer momento, nós podemos buscar uma casa espírita. Não há um motivo especial que deva fazer com que eu procure a casa espírita. Normalmente as pessoas procuram as casas quando têm alguma dificuldade e aí estão procurando uma ajuda, um esclarecimento. Muitas vezes já procuraram outros templos, outras religiões e de alguma forma não se sentiram preenchidas completamente. Às vezes é uma doença, enfim, são vários os motivos que podem, na verdade, fazer com que nós cheguemos à casa espírita. Muitas vezes as pessoas chegam ali como se fosse buscando uma última alternativa para tantas outras situações que já foram trabalhadas e não se conseguiu uma solução ou não se conseguiu um alívio para o coração. Mas há pessoas que procuram também por curiosidade, porque já ouviram falar, porque apresentam uma certa identificação com os princípios espíritas e desejam conhecer melhor a casa espírita, conhecer o que é feito lá. Então, essa hora, na verdade, ela é muito subjetiva para cada um. O importante é que, chegando ali na casa, como a casa oportuniza várias atividades conforme aquilo que nós fomos buscar, o importante é que ali
nós nos sintamos abraçados e bem acolhidos. E aí nós vamos ter a oportunidade, claro, de conhecer, de saber um pouquinho mais sobre a vida após a morte. Isso é um dos motivos, inclusive, que mais normalmente fazem com que pessoas busquem as casas espíritas. Exatamente quando há a perda de um ente querido, e aí as pessoas se sentem vazias em pensar que aquele amor, aquela relação, aquele convívio findou-se para sempre. E buscam exatamente nas casas espíritas saber um pouquinho mais sobre a imortalidade da alma, sobre a possibilidade de nós termos notícia desses familiares, enfim. A perda de um ente querido é algo que faz com que nós também busquemos muito as casas espíritas. Mas, como eu disse, isso é muito subjetivo, porque pode ser uma enfermidade, pode ser o desentendimento no lar, pode ser uma depressão, às vezes pensamentos suicidas, às vezes desilusões amorosas, frustrações profissionais, às vezes pode ser o aflorar da mediunidade. Então, algumas pessoas começam a perceber que a mediunidade está aflorando e aí sabem que a doutrina espírita nos traz esclarecimentos acerca do bom e do correto exercício da mediunidade. E aí realmente vão buscar a casa espírita para que possam obter os esclarecimentos necessários. Então vejam que a casa espírita ela atende a muitos interesses, a muitos objetivos. O importante é nós chegarmos à casa espírita, abrirmos o nosso coração para todos os ensinamentos, para todas as luzes que a doutrina espírita nos oportuniza. Ainda há, infelizmente, ainda há receio por parte de muitas pessoas em frequentarem um centro espírita, uma casa espírita. Isso é natural. Nós compreendemos que isso ainda aconteça, porque ainda há ausência de estudo e de esclarecimento adequado acerca do que realmente é a casa espírita e esclarecimento acerca das atividades que lá são desempenhadas. Nós ainda percebemos muita discriminação, interpretações equivocadas acerca da doutrina espírita por parte da sociedade, de outras religiões, que acabam trazendo ideias errôneas que são difundidas e as pessoas, ao tomarem então ciência dessas ideias equivocadas, acabam realmente adquirindo esse receio, esse temor de chegar à casa espírita. A doutrina espírita, durante muito tempo, e ainda hoje em determinados locais, é associada a práticas anticristãs, práticas diabólicas, heréticas, como se, na verdade, a casa espírita fosse um local infestado de espíritos e que nós corrêssemos um grande risco em lá adentrar. Então, há pessoas que ainda pensam que, ao chegarem numa casa espírita, serão perseguidos pelos espíritos que estiverem dentro do centro. Então, há uma enorme quantidade de informações ainda deturpadas e equivocadas acerca das casas espíritas. Por outro lado, nós também já temos hoje uma enorme quantidade de informações corretas, sérias, doutrinárias disponíveis para todos nós, seja através dos inúmeros livros que nós temos, através da internet, através de filmes que hoje já nos aproximam da doutrina, já nos trazem informações sobre ela, através de cursos. A verdade é que hoje nós já temos, o indivíduo já tem condições de conhecer corretamente sobre a doutrina espírita, antes mesmo de adentrar verdadeiramente na casa espírita, de modo a tornar esse momento tranquilo, agradável, algo que nos traga bem-estar.
algo que nos traga realmente satisfação. E vale lembrar aqui que nas casas espíritas não há cobrança de recursos para que nós possamos lá frequentar. As casas espíritas não cobram dízimo de nenhum de seus frequentadores. Claro que as casas espíritas têm nos seus estatutos a possibilidade de ter associados que pagam uma anuidade, uma mensalidade para contribuir com a casa. Mas isso quando são associados da casa. Mas os frequentadores, de uma forma geral, em momento algum, eles são levados, obrigados a realizar qualquer contribuição. As doações, quando elas ocorrem, elas são espontâneas e elas podem ser não apenas em dinheiro, em aspectos materiais, mas pode ser uma doação de trabalho, uma doação do seu tempo, da sua energia, do seu tempo, da sua atenção para aquela casa espírita. As casas espíritas também, muitas vezes, obtêm recursos através da sua livraria, algumas têm brechó, uma lanchonete, às vezes realizações de festas religiosas, que através dos ingressos, dos alimentos que ali são comercializados, adquirem exatamente condição de suprirem as suas necessidades, o custo de funcionamento de uma casa espírita. Mas tudo é de forma gratuita, e isso também é algo que vem de uma forma positiva para as casas espíritas, porque nós estamos ali essencialmente para levarmos o consolo espiritual. O recurso que eventualmente nós obtemos através daqueles que frequentam a casa é algo secundário, é algo que acontece, mas não é a finalidade primordial das casas espíritas. Inclusive, uma outra observação muito importante para todas as pessoas que desejam conhecer a casa espírita, uma casa espírita, e mesmo para os espíritas, é nós sabermos que o espiritismo, o centro espírita, não tem rituais, não tem sacerdote. As casas espíritas primam essencialmente pela simplicidade. Não há ali na casa espírita a necessidade de qualquer culto exterior. Então, a casa espírita não tem sacerdotes, não utiliza sacramentos, paramentos, vestes especiais. Nós não vamos perceber vestes especiais dentro da doutrina espírita. Não há ali a utilização de qualquer bebida alcoólica, de incenso, de fumo, de altares, imagens, velas. Não há uso de talismãs, amuletos, orações miraculosas. Nós percebemos que a doutrina espírita não realiza sacramentos, não realiza cartomancia, quiromancia, não faz promessas, não faz despachos. E é importante nós sabermos disso porque muitas pessoas ainda associam a casa espírita a esse tipo de prática. E a doutrina espírita, codificada nas obras de Allan Kardec, não realiza nenhum tipo de ritual. Inclusive, dentro da doutrina espírita, não há a cerimônia, por exemplo, do casamento, do batizado, que são sacramentos que nós vemos na Igreja Católica, no cristianismo, e não dentro da doutrina espírita. E embora eu já tenha feito essa reflexão, mas acho importante nós reafirmarmos que o fato de eu estar dentro de uma casa espírita, de modo algum significa que eu vou ver espíritos. Não é o fato de eu estar numa casa espírita que vai fazer com que exista um botão mágico que seja automaticamente ligado e eu passe a visualizar os espíritos. Não é assim que acontece esse intercâmbio com o plano espiritual.
Para que nós possamos visualizar os espíritos, nós precisamos ter a mediunidade que nós chamamos de ostensiva, que é a capacidade que determinadas pessoas têm de se comunicarem, de perceberem, de sentirem o plano espiritual de uma forma mais intensa, mais forte, mais caracterizada. Então, quem tem a mediunidade, por exemplo, de vidência, que é a capacidade de ver espíritos, os verá em qualquer lugar e a qualquer momento. Então, não é o fato de eu estar na casa espírita que vai fazer com que eu veja os espíritos. Quem é médium em qualquer lugar e a qualquer hora. Então, é equivocada a ideia de que estar na casa espírita vai despertar de forma imediata essa capacidade mediúnica nos indivíduos. Não é assim que acontece. Para que haja a possibilidade de ver e de interagir com os espíritos, há necessidade da mediunidade aflorar, da mediunidade despertar. E o fato de eu estar na casa espírita não significa que a minha mediunidade vai aflorar. A nossa mediunidade, ela aflora no momento adequado, conforme esteja previsto no planejamento reencarnatório de cada um, do espírita ou daquela pessoa que, de uma hora, de uma certa, em algum momento, vai chegar à casa espírita, isso está previsto no planejamento reencarnatório dela. E quando chegar o momento, a mediunidade vai aflorar, seja na fase infantil, na adolescência, fase adulta, na terceira idade, estando ela na casa espírita ou não. O que acontece é que, em determinados momentos, a espiritualidade, sabendo que chegou o momento do aflorar da mediunidade de alguém, permite que aconteça a chegada na casa espírita antes, para que a pessoa ali possa adquirir o conhecimento, possa estudar os princípios espíritas, possa estudar sobre a mediunidade, para que quando ela aflore, e ela vai aflorar, mas porque tinha que aflorar, a pessoa detenha os conhecimentos necessários para a correta e segura utilização da mediunidade. Então vejam que há muita ainda informação equivocada acerca das casas espíritas, e esses esclarecimentos precisam ser trazidos para que nós possamos nos sentir mais leves, mais à vontade em frequentar as casas espíritas. E vejam, não é o fato também de eu estar numa casa espírita que os meus problemas vão desaparecer. Muitas pessoas chegam às casas espíritas como se fosse a última alternativa, como se ali fosse um local milagroso, onde tudo se resolveria. Não é assim. Não é que os problemas desaparecem. O que a casa espírita oferece a cada um de nós é o esclarecimento. E esse esclarecimento vai me ajudar a compreender o que eu preciso mudar em mim, para que a minha vida melhore, para que eu tenha uma vida mais tranquila, mais feliz. A partir do momento que eu detenho esse esclarecimento, que eu compreendo aquilo que eu preciso mudar para ser mais feliz, as dificuldades, elas têm um peso menor, elas ganham um peso melhor. Não é que as dificuldades passem a ser menores, mas o modo como nós vemos, encaramos e lidamos com as dificuldades e os problemas é que mudam completamente. Então, o nosso modo de ver é que muda e, consequentemente, nós passamos a enxergar as nossas dificuldades de uma forma muito mais tranquila e serena. E vejam, uma outra informação que eu acho extremamente relevante e que há equívocos também em relação a isso, é que, se eventualmente eu nunca frequentei uma casa espírita, eu posso me considerar espírita? E a resposta é sim, desde que
nós estudemos e vivenciemos os postulados espíritas na nossa vida, nós somos espíritas sim. Lembremos que consta na doutrina que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas inclinações más. Então, não se reconhece o espírita pelo fato de frequentar uma casa espírita, mas sim pela transformação que ele imprime, que ele procura empreender em sua vida e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, o que caracteriza o verdadeiro espírita é o seu proceder, são os seus pensamentos elevados, é a sua crença raciocinada, é a prática da caridade, é a nobreza dos seus sentimentos. De que adianta nós frequentarmos uma casa espírita e não nos modificarmos para melhor, não nos transformarmos em pessoas mais humanas, mais amorosas, mais fraternas? De nada adianta. Então, mais vale eu não frequentar, mas vivenciar os postulados espíritas. Então, nós já estamos nos encaminhando para o final das nossas reflexões e nós vamos finalizando com algumas últimas reflexões. Mais uma vez eu repito aqui, estando num centro espírita, o que muda na vida de cada um de nós? Pode não mudar absolutamente nada e pode alterá-la completamente para melhor, desde que nós saibamos aproveitar os ensinamentos recebidos, desde que nós consigamos colocá-los em prática em nossas vidas. Aí sim, a mudança será enorme, será profunda, será realmente efetiva em nossas vidas. Portanto, vamos aproveitar essa grandiosa oportunidade de conhecer as casas espíritas, de estudar os princípios da doutrina espírita, de acessar as orientações maravilhosas, as luzes trazidas pelos espíritos superiores que codificaram através de Allan Kardec, nos permitiram, através da codificação de Allan Kardec, conhecer melhor a lei de Deus. E através dessa oportunidade, nós vamos crescer, nós vamos nos depurar, nós vamos caminhar para a perfeição e vamos caminhar para a felicidade com Jesus, que é e deve ser sempre a nossa maior meta. E, meus queridos amigos, finalizando as nossas reflexões, nós trouxemos para você uma poesia. Preparamos uma poesia que vai exatamente trazer uma mensagem final acerca das nossas reflexões. Então, a poesia se chama A Casa Espírita. A casa espírita é templo, é lar, é escola, é hospital. Auxilia o ser a se burilar, a ver-se espírito imortal. Nela se estuda o espiritismo, mas sem buscar proselitismo. Tem em Kardec o fundamento, dá ao homem discernimento. Na caridade põe a salvação, para se alcançar a perfeição. Vê no próximo um irmão, incentiva em nós a união. Auxilia na conexão com o Criador, mostra-nos o Pai e seu amor. Para nós é bem desafiador, mas também renovador. Lá somos orientados, lá somos amparados, lá somos espiritualizados e ainda reformados. A casa espírita seja grato por lhe tornar mais sensato, quando ensina ser o amor, o remédio para toda a dor. Muito obrigada.